E a Autoridade de Fiscalização e Qualidades de Carnes da China informou que vai intensificar a fiscalização às carnes que vêm do Brasil para aquele país. Isso acontece depois e por conta dos Estados Unidos terem, no final do último mês, suspendido a entrada e a importação de carne bovina do Brasil in natura, por conta de terem encontrado alguns problemas na fiscalização. De acordo com os norte-americanos, esses problemas foram acima daquilo que é permitido pelas suas regras e daqui no Brasil a cadeia produtiva alega que aqueles chamados abscessos encontrados pela fiscalização norte-americana são causados por conta da vacinação contra a febre aftosa. Um dado importante a respeito dessa questão, que desde o princípio o Agricultura BR apontava que isso tinha muito a ver com uma questão e uma barreira comercial. Essa é uma barreira comercial e não sanitária, porque não faria mal ao consumidor norte-americano e muito menos ao chinês. China, aliás, que é o maior comprador de carne bovina e também de frango. O Brasil é o maior fornecedor dessas carnes para os chineses, que andaram, inclusive, bloqueando a entrada de algumas carnes de frango também, por terem encontrado algum tipo de problema em alguns lotes e até em questão de embalagens que foram enviadas para aquele país. Então, China vai colocando uma certa resistência, era algo até que era esperado em relação ao fator comercial, por conta das decisões norte-americanas do bloqueio. Mas é importante lembrar que China e Estados Unidos negociam também outros fatores e esses fatores acabam afetando também a exportação e o mercado internacional de carnes. Mas em resumo dessa história toda, ainda que a China comece a criar e colocar sérios problemas, outras questões ligadas à carne, inventar outras barreiras sanitárias para o Brasil, é importante lembrar que a China não tem de onde comprar carne, que Estados Unidos não seriam suficiente para fornecer nem pensar carne para aquele país na medida em que eles precisam. Aliás, o Brasil, no mês de junho, os frigoríficos que trabalham com exportação, melhor dizer, aqui no país, conseguiram bater, mesmo com todas as confusões, problemas, Estados Unidos, entre outros fatores que atingiram a cadeia produtiva da carne bovina brasileira, conseguiram embarcar mais de 100 mil toneladas de carne bovina in natura. É o destaque da Agricultura BR agora. Você acompanha comigo o que aconteceu em junho de 2017 e também os períodos anteriores. Observe que junho de 2016 teve um embarque de 96.600 toneladas de carne bovina. Maio de 2017, 90.400 toneladas. Junho de 2017 passa dos 3 dígitos, chega a 100.200 toneladas. Eu lembro que eu falo da carne bovina in natura apenas, que teve, portanto, um grande volume de carne que foi exportada durante esse último mês. Esse último mês também teve um faturamento melhor para a indústria frigorífica brasileira. A receita da indústria exportadora passou da marca de 422 milhões de dólares. Veja só conosco como é que ficou, então, a receita, aquilo que foi arrecadado, faturado pela indústria frigorífica brasileira. Observe que em junho de 2016 foram faturados 379 milhões e 600 mil dólares. Maio deste ano, 382 milhões e 800 mil dólares. E junho deste ano, 422 milhões e 300 mil dólares. Nada mal para esse período. Você coloca aí um dólar médio a 3,30, você vai chegar aqui a valores que vão chegar a quase 1 bilhão e 400 milhões, em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais de faturamento para a indústria frigorífica, considerando esses pouco mais de 422 milhões de dólares faturado pela indústria exportadora de carne bovina nesse último mês de junho. Um outro fator que a gente sempre destaca aqui no Agricultura BR é o valor médio da tonelada da carne. O valor médio da tonelada da carne no mês de junho foi ligeiramente mais baixo do que o mês de maio. Vamos conferir então esses dados? Aqui o Agricultura BR destaca agora os valores, você vê aqui o que nós temos em relação aos preços e aqui um comparativo interessante. Olha só,
Se nós pegarmos a primeira linha, que é junho do ano passado, e compara com a última, que é junho deste ano, nós tivemos, a frigorífico teve uma ampliação bastante interessante nos valores. Essa ampliação fica aí na casa de $244 acima daquilo que tinha em junho de 2016. Junho do ano passado tinha um valor médio de $3.929 que foram faturados por tonelada de carne bovina que foi embarcada pela indústria frigorífica brasileira. Maio de 2017 tem o melhor cenário aqui, $4.235 que foram faturados no mês passado, no mês de maio, perdão, $4.235 que foram faturados. E aí, mês passado, junho de 2017, $4.214 faturados pela indústria frigorífica, quase em linha com aquilo que acontecia no mês de maio, e um valor, como eu disse, $44 acima do valor da tonelada praticado no mês de junho. Então, resumo, faturamento bem mais alto, quase R$1.4 bilhões durante o mês de junho, com volume embarcado acima de 100 mil toneladas, 100.200 toneladas, nada mal para as exportações de carne bovina in natura do Brasil.